Laura Vicunha, uma santa menina. O nome completo dela era Laura Del Carme Vicunha Pino, e ela nasceu em Santiago, na capital do Chile, no dia 5 de abril de 1891. Seu pai, José Domingos Cunha, era militar e vinha de uma família muito rica e tradicional daquele país. Já a sua mamãe, Mercedes Pino, era de origem camponesa e, o que parece, não ter agradado a família do noivo. Apesar disso tudo, José e Mercedes se casaram e tiveram 2 filhinhas. Primeiro Laura e 2 anos depois Júlia Amanda. Mas aqueles eram tempos conturbados. O Chile passava por uma guerra civil. Para complicar ainda mais, um parente distante de José Domingos estava diretamente envolvido nessa disputa política. Com isso, ter o sobrenome Vicunha passou a ser algo perigoso em Santiago. Assim, por segurança, no mesmo ano em que Laura nasceu, seu pai decidiu mudar-se para o sul do Chile. Os primeiros anos, na pequena Tamuco, foi mais tranquilo, e foi lá que nasceu Júlia Amanda. Infelizmente, em 1894, pouco após o nascimento de sua segunda filha, José Domingos faleceu. E não demorou muito, Mercedes e suas 2 filhinhas ficaram sem recursos financeiros e quem lhes amparasse, além de que corriam riscos por ter o sobrenome Vicunha. Quase em desespero, em 1899, Dona Mercedes decidiu-se deixar o Chile, mudando-se para a Argentina, até que a situação política se acalmasse. Mas Chile e Argentina são separados pelas Cordilheiras dos Andes, a mais extensa cadeia de montanhas do mundo. Com suas grandes altitudes e seus picos nevados, mesmo no verão, passar de um país para o outro é algo que exige muito esforço e traz muitos riscos. Podemos então só imaginar as dificuldades que enfrentaram Dona Mercedes e suas 2 filhinhas, Laura com apenas 7 anos e Júlia com 5 anos de idade, para vencer a cavalo o frio e os perigos da travessia dos Andes. E o novo lar de Laura Vicunha seria em Junín de Los Andes, um pequeno povoado da província de Neuquén. Tão logo chegou lá, a menina ficou encantada com as belezas naturais e com o importante vulcão Lanín, aos pés do qual se estende um vale arborizado, e também um sonoro rio, Chimión, com seus peixes prateados. E muito religiosa, a pequena chilena não podia deixar de se maravilhar com a obra do Criador. E tudo indo bem, Laura ficou ainda mais contente quando, em 1990, ela e sua irmãzinha puderam entrar para o Colégio Maria Auxiliadora de Los Andes, fundado pelas irmãs salesianas. Embora a escola fosse uma construção modesta em meio à mata, o que importava para a menina era poder estudar e seguir os ensinamentos da Palavra de Deus. E desde muito cedo, a menina demonstrou um comportamento exemplar, obedecendo às professoras e olhando pelas colegas, e por sua irmãzinha também. E por ser um país novo,
mesmo que não gostasse muito de uma comida ou outra e dos banhos gelados no rio, ela não reclamava, encarando aquilo como um pequeno sacrifício cristão. E nesse colégio das Salesianas estudava tanto filhas de fazendeiros e colonos, quanto meninas indígenas da etnia Mapuche. Acostumadas a dormir no chão e a comer comidas do seu povo, as indiazinhas acabavam sendo alvo das gozações de outras alunas. Mas não de Laura. Menina de bom coração, a chilena não tinha qualquer preconceito, fazendo de amiga tanto as meninas brancas quanto as indígenas. Sempre companheira, certo dia, Laura viu sua amiga Mercedita passar com uma ripa de madeira. Na certa seria para algum trabalho e Laura a seguiu. E realmente tratava-se de uma tarefa a pedido da própria diretora do colégio, montar sustentação de madeira para umas plantas que nasciam no chão. Laura e Mercedita não perderam tempo e executaram a tarefa. Para a chilena, as plantas que ali crescessem seriam um símbolo de sua obediência. E qual não foi a surpresa, na primavera seguinte, ao ver aquelas plantinhas florescendo em lindos botões de rosa, formando o que ficou conhecido como Roseira de Laura Vicunha. A bondade e a obediência de Laura só eram superadas por sua fé, e esta foi reforçada ainda mais no dia 2 de junho de 1901, quando a menina recebeu a primeira comunhão. Na ocasião, Laura expressou sua vocação religiosa, seguindo a inspiração de Domingos Sávio. Amar a Deus com todo o seu ser, preferir morrer antes de pecar, fazer conhecer a Jesus e reparar as ofensas. Bondade, fé, obediência foram as qualidades que fizeram com que, no fim daquele ano, Laura fosse aceita como uma filha de Maria, ganhando a bela fita azul com a medalha. Ao chegarem na região de Neuquén, Dona Mercedes, Laura e Júlia foram morar numa estância chamada Quilquim, o lugar dos falcões. Ainda jovem e bastante preparada, Dona Mercedes esperava conseguir trabalho como costureira para sustentar e custear os estudos das filhas. A estância era de propriedade de um certo Manuel Moura, um fazendeiro beberrão, meio briguento e com a fama de conquistador barato. E para surpresa de Laura, ao contrário dos outros empregados que moravam numa vila, ela, sua irmã e sua mamãe foram morar na sede da fazenda. E além disso, Manuel Moura também se incumbia de pagar pelos estudos das meninas no Colégio Maria Auxiliadora. De início, Laura não compreendia muito bem os cuidados que aquele homem às vezes tinha com a sua mãe. Mas com o tempo ela finalmente compreendeu que, embora não tivessem se casados, Manuel e Mercedes estavam vivendo juntos, como marido e mulher. Fiel e seguidora dos preceitos católicos, Laura ficou muito triste
ao perceber o que se passava. Principalmente porque a fama do tal Manuel não era nada boa. E logo começou o martírio. Porém, a jovem ficou muito triste ainda quando, de férias na estância, ela presenciou os maus tratos que sua mãe passou ao sofrer nas mãos daquele homem. Assim, Laura Vicunha apegou-se ainda mais à fé, ardorosamente pedindo a Deus para que sua mãe retomasse o caminho da virtude e para que Deus a livrasse daquele homem. Mas Laura cada vez gostava menos de passar as férias na estância, não só pelo sofrimento de sua mamãe, mas também pela forma estranha que Manuel Moura passou a olhar para ela. Mas não há como evitar a passagem do tempo. Vieram as férias de janeiro de 1902 e Laura retornou à estância com Júlia para visitar sua saudosa mamãe. Manuel Moura não tardou ao notar a chegada da jovem. Naquele fim de tarde, mal intencionado, o fazendeiro ordenou que Mercedes e Júlia fossem realizar uma tarefa longe da sede da fazenda. Estando sozinho com Laura, ele elogiou sua beleza e depois tentou beijá-la. À força, é claro, porém, decidida e jamais ceder, a jovem conseguiu escapar da armadilha. E infelizmente, Manuel Moura não se deu por vencido. Com isso, dias mais tarde, ele armou uma festa na estância, com muita música, comida e bebida. No meio da festa, Manuel se aproximou de Laura para pedir que ela dançasse com ele. A jovem se recusou. O fazendeiro repetiu a proposta, 1, 2, 3 vezes, recebendo sempre um não como resposta de Laura Vicunha. Manuel Moura então explodiu. Aos berros e palavrões, em seguida ele arrastou a Laura para fora do salão, jogando-a no terreiro e começou a gritar: "Ingrata, sua ingrata!" Conhecendo a brutalidade daquele homem, Mercedes correu para socorrer a filha e tentar evitar o pior. Completamente fora de si, o fazendeiro voltou-se contra a mulher, indefesa, surrando-a violentamente. Escondida atrás de uma árvore, Laura presenciou a cena, jurando que faria de tudo para tirar sua mãe daquela prisão. Mas como Laura não cedeu aos seus desejos, Manuel Moura interrompeu o pagamento dos estudos das meninas. Porém, as salesianas permitiram que as meninas Vicunhas continuassem estudando no colégio. E essa foi uma pequena felicidade para Laura, embora não conseguisse se esquecer da situação de sua mamãe. Foi aí que ela se lembrou da frase de Jesus: "Não há prova de amor maior do que dar sua própria vida para o próximo." Naquele momento, a jovem decidiu oferecer sua vida a Deus em troca da libertação e conversão de sua mamãe. O fato é que Laura Vicunha tinha uma saúde frágil, tendo quase morrido de pneumonia antes de completar 2 anos. E para piorar, as intempéries e a dureza da vida aos pés dos Andes
traziam verdadeiras provações até para os mais fortes. Assim, depois de uma enchente que inundou o colégio e um inverno especialmente rigoroso, Laura caiu de cama, muito doente. Preocupadas, as irmãs salesianas mandaram avisar sua mamãe sobre o preocupante estado da jovem. Com isso, Dona Mercedes, mãe de Laura, decidiu mudar-se temporariamente com as duas filhas para um casebre simples em Junir de Los Angeles. Lá, ao menos, elas estariam mais próximo de um socorro médico. Certa noite, no entanto, Manuel Moura foi bêbado até o casebre e, em meio a uma discussão, bateu novamente na enfraquecida Laura. Mas essa violência só piorou ainda mais a debilitada saúde da jovem. Mas aos olhos dos outros, Laura parecia estranhamente conformada. Afinal, ninguém sabia de seu voto de sacrifício. E na tarde do dia 22 de janeiro de 1904, tendo junto à sua cama a fita azul com a medalha, Laura chamou sua mãe para lhe revelar seu pedido a Jesus. Mamãe, eu doei a minha vida a Jesus para que ele te libertasse desse homem terrível e reencontrasse o caminho de Deus. E imediatamente, aos prantos, Dona Mercedes jurou à filha que deixaria Manuel Moura e iria pedir perdão a Deus. E naquela mesma tarde, não tendo completado nem os 13 anos de idade, Laura disse suas últimas palavras: Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Adeus, mamãe. Agora eu morro feliz. E assim termina a história desta santa menina chamada-se Laura del Carme Vicunha Pino. As notícias sobre os testemunhos de fé e de exemplo de amor dados por Laura Vicunha logo se fizeram conhecer pelas regiões dos Andes, e em breve todos lá já tinham ouvido falar daquela santa menina que dedicou sua vida a Jesus, sacrificando-se por sua fé. Na década de 1950, teve início ao processo de beatificação da jovem chilena. Em 5 de junho de 1986, ela foi declarada venerável e com o milagre da cura de uma religiosa que tinha uma doença gravíssima nos pulmões. No dia 3 de setembro de 1988, ela foi declarada bem-aventurada pelo Papa João Paulo II, tornando-se a Beata Laura Vicunha. Espero que vocês tenham curtido essa mensagem de paz, de luz. Eu mesmo tenho meu próprio relato. Em 1978, no dia 2 de janeiro, eu nasci e tive um problema muito sério de falta de respiração e fui internado no hospital da minha cidade. Na época não existia nem UTI, você ficava no balão de oxigênio e eles não sabiam qual a doença, que é uma doença bem rara. Na verdade, não sei se pode ser uma doença, mas é uma falta de oxigênio no sangue. E eu fiquei dias na UTI, que antigamente se falava balão de oxigênio. E com a intercessão da Nossa Senhora, da Nossa Virgem Maria e de Santa Laura Vicunha,
Hoje eu tenho 46 anos, pratiquei esporte a minha vida toda e consegui vencer essa dificuldade. Hoje eu sou uma pessoa normal. Logo depois que eu saí criancinha da UTI, eu já era uma pessoa normal. E sou até hoje. Então por isso eu sou devoto de Laura Vicunha. Tenho certeza que ela é uma santa menina.